livro é bastante grosso, né? Isso. Até o pequenininho é bastante grosso. Isso. E para ajudar nesse sentido de você que tem dificuldade de leitura, então foi criado um DVD. Que nesse DVD você assiste e vai percebendo como a sua mente funciona. André, quem criou a Dianética? Dianética foi desenvolvida por um filósofo americano chamado L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard foi um pesquisador da mente e do comportamento humano. O pai dele era da Marinha, então aos 5 anos de idade ele conheceu o mundo inteiro. Então ele conheceu a miséria do Oriente e a riqueza do Ocidente. E ele não conseguia entender como que as pessoas lá no Ocidente tão espiritualizadas e aqui no Ocidente tão materialistas. E aí ele começou a pensar, não, eu preciso de algo para ajudar as pessoas, né? E durante a Segunda Guerra Mundial ele trabalhou junto com um discípulo de Freud, que era um médico chamado Comandante Thompson. E lá ele conheceu tudo sobre a mente, porque ele era como se fosse um psicólogo, um terapeuta, né, do pessoal que ia para a guerra, porque a maioria das pessoas que vão para a guerra, elas têm problemas com o quê? Tem problemas com a falta da família, né, as perdas. Então, o discípulo de Freud, que era esse comandante Thompson, falava para o Hubbard, você é bom de conversar com as pessoas, então você vai fazer o meu papel. Então, os soldados, as pessoas que estavam, vinham e conversavam com o Hubbard. E aí ele descobriu que a tecnologia da mente, né, o que estava por trás da mente. Aí que ocorreu? Ele ficou, a gente fala coxo, né, da perna, ficou paralítico e cego, o Hubbard, durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse período ele começou ele não tinha como estudar, não tinha como ler, porque ele ficou cego. E ele começou a descobrir e aplicar os dados que ele tinha aprendido sobre a mente. E ele voltou a andar e a enxergar. Por isso que a gente está perguntando aí, né, para nossa amiga. Bacana. E ele voltou a andar e a enxergar simplesmente aplicando aquilo que ele tinha aprendido sobre a mente. E ele dizia, como o conhecimento não deve ficar escondido em livros cheios de bolor, eu vou escrever isso para o mundo. Então ele escreveu em 1950 o primeiro livro, chamado Dianética, o poder da mente sobre o corpo. E esse livro é um best-seller, já foi traduzido em 150 idiomas e já foi vendido 26 milhões de exemplares no mundo todo. E hoje nós percebemos o quanto que as pessoas ainda têm medo de falar da mente, né? De expor os seus sentimentos. Eu percebo isso porque eu atuo com profissionais, atuo com comportamento humano dentro das áreas empresariais. E a gente percebe o quanto que as pessoas ainda colocam as máscaras sociais e continuam guardando a sua dor. Né? Então, acho que colocar a dor para fora, falar, dialogar, eu acho que é essencial. Sim. E aí vem aquela questão, né? Se é algo tão fenomenal, a Dianética, que pode trazer a cura mental e do próprio corpo, por que hoje os nossos governantes não ajudam a divulgar um sistema tão maravilhoso que iria desafogar hospitais da rede pública e tudo mais, né? Então a gente para pensar nessa situação, né, André? E a gente vê o quanto que é importante divulgar a Dianética hoje. Isso, é por isso que nós estamos aqui, para querer mostrar para as pessoas que existe uma técnica. Não que não exista necessidade de saúde pública, porque tem certas coisas que a gente ainda vai precisar disso. Porém, a própria medicina já catalogou 80% das doenças sendo psicossomáticas. Então, se as pessoas conhecem, tem médicos, nós temos vários médicos que aplicam a técnica de Dianética. Tem uma médica da Praia Grande, doutora Tânia, que ela é pediatra e ela utiliza a tecnologia. Os filhos dela estudam a Dianética, então ela entende, ela compreende isso, porque ela falou, André, por que tem pessoas que pegam determinadas doenças e eu nunca peguei? Eu trabalho em hospital, no meio de todos os vírus. Como que eu fui criando essa imunidade? Então, é porque realmente é o poder da mente sobre o corpo. Tem pessoas que estão mais propensas a doenças e acidentes, e outras não, devido ao conteúdo desses engramas, desses momentos do passado de dor. Aí vamos lá, vamos parar para pensar o seguinte. Então vamos lá, tive um trauma, vou para uma audição, consigo me livrar através das audições, deve ser várias sessões, isso, né? Até se libertar dessa sensação ruim, desse trauma que eu tive, até eu estar me sentindo mais tranquila e como se tivesse já passado essa essência. Porém, nós continuamos vivendo. E a cada vez que nós vamos vivendo, a nossa vida continua, alguns problemas surgem, obstáculos. Como é que funciona essa questão da pessoa que já fez uma
audição. Sim. De repente ela surge com mais um outro problema ou uma outra sensação surgida há pouco tempo. Ela sempre vai ter que estar fazendo essa terapia ou existe um procedimento ao qual ela aprende, através de uma inteligência emocional aplicada, a se livrar dessas sensações? Sim, eu vou explicar para você como funciona. Existem 2 lados que você pode se melhorar com Dianética. Por isso que nós temos os materiais. Então, tem um lado que é a terapia e tem um lado que é o conhecimento. Uma pessoa, ela vai fazer as 2 coisas em Dianética. Ela vai fazer a terapia para que ela se liberte desses momentos de dor do passado e ela vai estudar o que causa isso. Então, o conhecimento ajuda com que a pessoa não tenha mais, não adquira mais esses engramas. Ou seja, esse conhecimento vai trazer o equilíbrio da inteligência emocional, onde essa pessoa não vai ser mais afetada pelos problemas ao redor. Ela vai aprender a se defender dos seus próprios sentimentos. Exato. Porque, né, é diferente, por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento aclarado. Que não tem mais, um aclarado é uma pessoa que não tem mais a mente reativa, ou clear. E uma pessoa com conhecimento? Clear, mente limpa, né? Isso, exato. Então, o conhecimento, os materiais, nós temos 19 livros, que a gente chama de as bases, ou os básicos. Esses livros te ensinam você a não ter mais esses engramas, não conseguir... Aí você colocou que existe um livro para iniciantes, né? O DVD para iniciantes. Sim. Quanto tempo de curso, de duração, para que uma pessoa consiga se tornar um auditor como você? Um auditor, ele vai ter que fazer alguns estudos. Primeiro, ele vai ter que conhecer exatamente, passo a passo, o livro Dianética. Ele tem que estudar. O livro Dianética está dividido em 3 livros, 1, 2 e 3. Então, ele vai ter que estudar o livro Dianética numa sala de curso, que na nossa unidade nós temos uma sala de curso, onde a pessoa se treina como auditor. Então, ele vai estudar o livro Dianética, ele vai passar pelo DVD, que é a parte prática, ele vai estudar umas conferências que o Hubbard dava, ou seja, o Hubbard auditando, como ele auditava, ele vai passar por um período de estágio, onde ele vai auditar várias pessoas, e depois desse período ele recebe um diploma provisório de auditor. E ele vai ter que apresentar um caso onde teve uma melhora. O que é um caso? É o conteúdo da mente reativa. Então, ele vai pegar uma pessoa, vai fazer um teste de personalidade, porque lá na nossa unidade a gente faz esse teste de personalidade. O teste é gratuito. Então, ele vai fazer um teste de personalidade inicial, antes da terapia, e o posterior. E ele vai apresentar evidências de que aquele caso realmente teve uma melhora. Após isso, ele recebe o diploma de certificado definitivo de auditor. Aí eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais complexa até, porque acho que é muito importante, nós estamos falando aí para vários estados, né, vários países até. Sim. Nós falamos de acidente, nós falamos de traumas. Mas e o trauma da violência sexual? Exemplo. Nós temos uma jovem que foi violentada e, de repente, ela tem esse trauma e isso vai continuar embutido nela como uma dor, como uma consequência. Uhum. Ela faz isso, ela consegue, às vezes, aliviar essa sensação de uma forma total ou isso ainda demora muito tempo quando tem, no caso de abuso sexual? Total. Eu faço a terapia de Dianética há 8 anos e eu já peguei vários casos de violência sexual. E a pessoa tinha dificuldade até com o parceiro, com o marido, devido a uma dificuldade lá do passado, um abuso sexual do passado. E com a Dianética, isso foi liberado e a pessoa começou a se sentir melhor. E falou, nossa, Andréia, isso que eu tinha... Mudou a minha forma, né? Porque realmente isso é um trauma muito sério para a vida de uma pessoa, né? Abuso. A questão do homem, né? A mulher às vezes fala mais de sentimento. E os homens vêm buscando mais a Dianética para alívio de situações? Sim, também. Como o Victor. O Victor, né, buscou, sim. As pessoas buscam os homens, as mulheres, porque às vezes a gente tem dificuldade de falar para alguém. Para a família, né? Em casa. Você não fala sobre as suas dores para a família, porque a família vai falar para você, isso é frescura, eu também tenho, né? Eu sinto isso também. Então, um auditor, o nome já diz, auditor, ele vai te ouvir e você vai poder colocar para fora todas as suas dores ali durante a terapia, né? E aí, Adoni, alguns traumas? Não, eu quero fazer uma pergunta. Antes, deixa eu só dar uma boa noite pessoal aqui para o Márcio Martins, que está ouvindo a gente, a Janete Cardoso, Maria Elisa, Luiz Roberta, Maria Moretti, Sabrina Santeveneira, Fátima Gomes e Eva Araújo. Eu queria perguntar o seguinte.
As pessoas estão ouvindo, estão entendendo. Aí vem aquela pergunta: como é que eu faço para praticar ou atuar ou ter a Dianética na minha vida? Eu tenho que participar de palestras, comprar livros, enfim, o que eu tenho que fazer? Ou as duas coisas? Sim. O primeiro passo é você adquirir um material. Por que o material? Quando você compreende como a sua mente funciona, é como se fizesse um clique. E você fala, não, como ocorreu com a nossa amiga, né? Aqui. Ela comprou um material e falou, uau, que interessante isso. Então, o primeiro passo é o conhecimento. Porque uma pessoa que é capaz de entender como a sua mente funciona, óbvio que ela vai querer ajuda. Porque ela percebe que tem uma luz no fim do túnel. Então, o primeiro passo é adquirir um livro ou um DVD, um material, ou também participar de uma palestra ou conhecer através, mas o carro-chefe nosso são os materiais. E o que é interessante, Andréia, porque quando eu comprei esse material, eu comprei pensando não só na minha felicidade, na minha essência, que eu posso ter vários traumas que não, às vezes eu nem sei que tenho, né? Sim. Pode ter os cliques nos dias de hoje, mas também pensando em ajudar outras pessoas, né? Exato. Sempre pensando em buscar em melhorias aí comportamentais até. Isso. Para a gente viver num mundo melhor, né? Essa é a nossa missão. É um mundo clear, um mundo melhor, mas são, né? Porque esses problemas, abuso, bullying, tudo isso vem do quê? Vem de insanidade. E quando você consegue ajudar as pessoas, a gente vai ter um mundo mais são ao nosso redor. E a Dianética, ela está de alguma forma colocada não só no retorno da mente, mas também na comunicação. Porque se a pessoa ela não fala o que ela está sentindo, Sim. ela não consegue se libertar. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para você. Sim. Eu lido muito com pessoas com deficiência, mas também com pessoas surdas. Uau. E, nesse caso, a Dianética, existe algum auditor, alguém que poderia estar ajudando uma pessoa surda no sentido de, através da língua de sinais, ajudando essa pessoa a colocar para fora o que ela está sentindo, ou ainda não temos isso? Sim, acredito que sim. Isso não teve uma experiência aqui no Brasil ainda com uma pessoa que tenha deficiência visual. Opa, vamos fazer uma pesquisa, então. Sim, vocês. Exato. Mas a gente pode ajudar de outras formas, porque ele pode estudar, ler, né? E se ele tem uma leitura labial, não sei, algo assim, né? Isso alguns pode. Tem, outros não. Outros através da língua de sinais. Com certeza, tudo dá para si. Porque ele pode assistir o vídeo, ou assistir o material, ler, estudar, já tem uma grande diferença. Depende. Ele pode cognitar só de assistir. Uau, isso tem a ver com o que ocorreu comigo. Porque muitas pessoas perderam na infância, já nasceram assim, e outras ouvem algo que ocorreu, né? E eu queria completar a pergunta, quando você falou em material, o que compõe o material? E dá uma ideia para a pessoa que está interessado, está ouvindo o programa e está interessado, como adquirir isso, se tem uma estimativa de valores, algo nesse sentido. Sim. O DVD, que é um DVD duplo de 4 horas e meia, esse material todo é importado, tá? Vem da Dinamarca, traduzido em português, mas todo o material nosso é importado. Ele custa R$55. Tá? Isso acessível, é acessível. Você pode estar parcelando no cartão. Agora mesmo tem alguém lá, tem atendentes nossos que pode estar atendendo e vocês podem estar adquirindo. E aí o material ele vai dar base para o curso. Esse material ele tem esse valor e ainda tem alguma mensalidade para o curso? Como funciona? Então, aí depende do caso da pessoa. Porque quando a pessoa compra um material, que é um livro ou um DVD, ele ganha um teste de personalidade gratuito, que chama Análise de Capacidade Oxford, um teste que foi desenvolvido na Universidade de Oxford, que o Sr. Huber tem os direitos desse teste. E ele também ganha uma sessão introdutória, que é a primeira sessão para ela experimentar a técnica. Então, através do teste de personalidade, a gente faz uma estimativa de quantas horas de audição que a pessoa vai estar precisando. Porque tem pessoas que... A gente trabalha com intensivos, 12 horas e meia. Então, tem pessoas que com 12 horas e meia já dá uma boa liberada no próprio caso. Tem pessoas que vão precisar de 25 horas, então depende de cada caso. Mas Dianética é muito acessível, bem mais acessível do que qualquer outra terapia. Então, mas aí eu digo não na terapia, no caso do estudante de Dianética. Né? Ah, do curso de auditor. Não é um curso caro. Eu não tenho agora aqui o valor do curso de auditor, mas é um curso bem mais em conta, que você pode estar participando. E aí, lá na unidade de Dianética aqui do ABC, vocês ministram esse curso? Sim. A nossa supervisora de curso, ela foi treinada na Venezuela, ela é treinada na tecnologia Huber de estudo,
Então, ela sabe exatamente o que está acontecendo com você quando você está estudando, porque existem 3 barreiras mentais que ocorrem quando você está estudando. Então, ela vai observar todo o seu desempenho no curso. É um curso assim que, vamos dizer, qualquer pessoa pode fazer? Sim, desde que ela goste de estudar. Porém, ela vai compreender exatamente como estuda e não vai passar por maus entendidos. Uma das coisas que me chamou muita atenção agora na sua fala foi quando você falou que o Hubert estava lá e ele conseguiu voltar a enxergar, ou seja, né, a mente ela é capaz de regenerar o nosso corpo, então. Sim, porque sim. se ela gera a patologia, a doença, ela sim. também tem a capacidade de se auto-reconstruir, vamos com dizer certeza, assim, né? Com certeza. E aí, isso é uma coisa que chama muita atenção para muitas pessoas. E até mesmo muitos profissionais da área da saúde vão começar a se interessar, para aqueles que não conhecem, conhecendo agora, sim. começar a se interessar por esse tipo de situação. E o que eu acho mais formidável ainda é se todos esses profissionais, a partir do momento que se tornarem auditores como você, sim. criassem realmente artigos para que ficassem definidos cada vez mais estudos de casos em termos de patologia, sim. que trouxesse isso à tona na escrita para ficar aí para as novas gerações, para outras pessoas como base de estudo, né, André? Com certeza. Essa é a nossa missão, nosso objetivo, fazer com que todas as pessoas tenham conhecimento da mente. Porque se eu conheço sobre a mente, eu conheço sobre a vida e consigo me melhorar e melhorar as pessoas que estão ao meu redor, né? Mas aí não vem aquele caso assim, né? Bom, se todo mundo ficar clean, aí depois não vai ter mais a profissão de psicólogo, de psiquiatra, né? Só tô brincando um pouquinho aqui, né? A gente sabe o quanto que isso é importante. Mas o quanto que isso seria fundamental na vida das pessoas, né? Com certeza. Por isso que eu perguntei se tinha algum psicólogo, algum psiquiatra que estava batendo de frente. Não. E daqui a pouquinho vai estar todo mundo aí já se interagindo um pouquinho sobre a Dianética e entendendo esse contexto. Só que as pessoas têm preguiça de estudar muitas vezes, né, Andréa? O nosso maior problema no Brasil é esse, a dificuldade no estudo. O Brasil é um país maravilhoso, mas o nosso problema com a educação é... Tanto é que você falou, mas por que não tem tanta divulgação? Porque tudo em Dianética é estudo, é conhecimento. E o Brasil tem muita dificuldade na leitura. Por isso que eles criaram os audiovisuais, que são os DVDs. Porque a pessoa consegue compreender melhor. Porque Dianética é uma linguagem técnica. Então, às vezes, como você disse, o livro é grosso. Você olha para ele, eu não vou conseguir ler isso. Então, mas o DVD, sim, você consegue compreender como a sua mente funciona. E essa é a maior barreira do Brasil. O que eu acho, somente isso. O que eu achei, assim, para as pessoas mais leigas, vou colocar assim, ele fala de mente ativa e reativa. Mente analítica e reativa. Exato. Né? Exatamente. E as pessoas que não conseguiram entender o que é esse reativo e fazem essa confusão, elas não conseguem conseguir dar continuidade no estudo do livro. Sim. Isso eu percebi. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas precisam ter uma orientação para começar a definir o que é isso, o que é aquilo. Eu acho que o vídeo ajuda muito. Isso. Né? Se fosse só o livro, seria mais difícil. Sim. Mas o vídeo ajuda bastante. Exato. E esse vídeo, ele é passo a passo como a sua mente funciona. Primeiro, ele vai mostrar qual é o princípio dinâmico da existência. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? O Hubbard diz que é sobreviver. Todos nós estamos tentando sobreviver. Uns estão sobrevivendo a um nível muito elevado e outros estão sobrevivendo a um nível mais baixo. Mas todos nós, desde a plantinha até o meu cachorro, tudo está tentando sobreviver. Só que como eu estou sobrevivendo, isso depende da minha mente. Depende do ponto de vista de como leva a vida também. Por isso que nós vemos que tem pessoas que vivem mais de 100 anos e outras que já estão aí já indo embora mais cedo. Né, exatamente. Bom, André, queria que você falasse um pouquinho, hoje lá na unidade de Dianética do ABC, ou o Vitor também pode dar o seu parecer, hoje como que está funcionando? Vem pessoas de outros lugares procurar vocês? Como é que está essa interação com a Dianética aqui na nossa região do ABC? Então, aqui no ABC nós temos uma unidade que fica na Avenida Gilda, aqui na Vila Gilda, em Santo André, no número 201. E todos os dias nós estamos abertos, da 1 às 9 da noite. Então, se vocês quiserem, você ouvinte, se quiser estar fazendo o seu teste de personalidade ou adquirindo o seu material, pode estar visitando a gente, porque a gente está todos os dias com as portas abertas. Então, vamos entender de novo. É a Avenida Gilda, número? 201. 201. Isso. A Juliana Vieira, que é de São Bernardo, estava exatamente perguntando isso, né? Como faz?
201. E vamos repetir o telefone. Ok. Então, nesse momento, tem atendentes lá que podem estar atendendo se ela quiser estar adquirindo o material, tá? O telefone é o 3439-3841. 3439-3841. Isso. Aí a pessoa vê o que é mais fácil. Ela ir direto lá na Avenida Gilda ou ligar para o telefone e pegar informações. Ela pode adquirir da casa dela mesmo. Pode, a gente entrega ou manda pelo correio. Andréia, pessoas que estão em outros estados aqui do país, existe um link com vocês, através da Dianética, que elas podem estudar lá no estado onde elas estão? Sim, nós entregamos até curso à distância, não curso de auditor, porque o curso de auditor, para se tornar um terapeuta, tem que ser presencial. Mas os cursos de Dianética nós entregamos à distância. Nossa, muito bacana. Tem um senhor que está lá no Mato Grosso que faz curso. Bacana, né? A Dianética aí agora interagindo com a tecnologia, né? Sim. A mente sendo descoberta e desvendada através aí da tecnologia também, né? Isso é importante. Tecnologia ajuda, né? Mas o ser humano, tratando com o ser humano, acho que essa essência é melhor. Com certeza. Acho que não existe essência melhor do que o olho no olho, né? Isso. Está ali do lado, sendo apoiado por um auditor. Sim. E como é que o auditor ele se comporta durante esse período? Porque, assim, acaba tendo e conhecendo intimidades, né? Que deve existir o sigilo profissional nesse sentido, com certeza. Porque vem muitas coisas à tona da vida daquela pessoa, né? Como é que o auditor ele vem se preparando? Porque, como você disse, de início deve ser muito difícil lidar com situações difíceis daquela pessoa que está passando pela audição. O auditor ele tem um código, como eu disse, né? Que é um código que é muito rígido. E um deles é não compartilhar os segredos do seu pré-clear. O que é um pré-clear? É uma pessoa que está sendo aclarada da mente reativa, né? Então, se o auditor seguir esse código, ele não vai ter problemas. Ok. Adoni, temos perguntas? Não, por enquanto não. Deixa eu dar uma boa noite aqui para as outras pessoas que chegaram, né? Para Bibi Felipe, Deja Aparecida, Silene Fernandes, Cid Bianchi, está ouvindo a gente também, ela mandou um alô aqui, a Carmen Vieira e a Vera Lúcia Oliveira. A todos vocês, muito obrigado. Programa, estou falando outro programa aqui, Mentes em Ação, com Flávia Piaia, comigo, Adoni, hoje com o tema, para você que está chegando agora, né? Vamos deixar você inteirado no assunto. É Dianética, que tem como propósito o poder da mente sobre o corpo. E os entrevistados de hoje é a Andréia, que é auditora e terapeuta aqui na região do ABC, e o Vitor, Relações Públicas da Dianética aqui no ABC também. Andréia, Anita Lira, ela coloca assim: o que podemos fazer para motivar e controlar melhor o corpo através da mente? Ela pode estar fazendo a terapia de Dianética, isso pode ajudar muito, né? E a própria leitura, o conhecimento. Porque a gente tem um curso, além do curso de auditor, além da terapia de Dianética, nós temos 19 cursos de melhoramento pessoal. Tem um curso que chama Como Motivar-se. Esse curso são técnicas que o Huber desenvolve, né? Para que a pessoa consiga aumentar a motivação na vida. Aumentar a sua energia, como ter mais energia, ter pique. Tá? E esses cursos podem estar ajudando ela, sim. Tá vendo, Anita? Então aí dá uma entradinha lá, olha lá, vê o que te interessa e vamos motivar, né? Isso é importante. Agora, Andréia, depois tem uma pergunta aqui também. Pois não. Então, a Juliana Vieira está perguntando o seguinte. Sim. Esse curso funciona como um tratamento, tipo uma terapia? Isso, é uma terapia. É chamada de terapia de Dianética. Então, é uma terapia, Juliana. Sempre, às vezes a gente tem umas perguntas, às vezes até repetidas, né? Porque às vezes as pessoas chegam no meio do programa e tal, aí às vezes acontece isso. Sem problemas, tranquilo. André, a questão da mente humana, nós sabemos que mesmo a neurociência, ou a parte bem estudiosa da mente humana, né, ainda não conseguiu desvendar muitas partes do nosso cérebro. Né? Sim. E nós ainda não sabemos mesmo através da Dianética, que é uma coisa muito boa, mas nós não sabemos ainda o potencial do ser humano em relação ao desenvolvimento total desse cérebro. Sim, sim. Né? E as pessoas que têm epilepsia, né, que são pessoas que sofrem convulsões e que são consideradas com epilepsia para o resto da vida, será que elas conseguem, através
porque são choques, né? Que vão dando descargas elétricas Sim. muito fortes. E é através do cérebro. Será que existe, ou já tem algum estudo, através dessas pessoas que já tiveram, que têm epilepsia, sobre a Dianética? Sim, o Huber mesmo, ele curava pessoas com situações gravíssimas. Por exemplo, doentes mentais. Pessoas que eram desprezados pela medicina como não tendo cura. Então, não tem limites para a Dianética. Se a pessoa realmente falar, não, eu quero conhecer e eu posso fazer algo a respeito, sempre tem algo que se pode fazer a respeito. Existe esse material descritivo, como uma pesquisa do Huber em relação a isso? Sim. O Huber auditava todos os tipos. Tem até uma história de uma senhora que ela era considerada louca, totalmente louca, porque a família já tinha desprezado. Ela estava numa clínica, o Huber mesmo auditava pessoas. E ela foi auditada por ele e depois de anos ele recebeu uma carta dela. Olha, sabe aquela lá que era assim, assim, assim? Sou eu. Meu marido, voltei com a minha família, hoje eu tenho filhos, netos. Então, existe toda a possibilidade. Desde que a pessoa não esteja tomando drogas pesadas, né? Medicação pesada. E outra coisa que eu acho muito importante, não tem nada a ver com religião. Né? Sim. Então, qualquer um pode ser auditado, qualquer um pode procurar essa terapia através da Dianética. Com certeza, pode. Não tem nada a ver com religião, mas por exemplo, teve um tempo aí que se falou muito sobre aquele livro O Segredo. Ok. Tem alguma coisa em comum? Ou tem tudo a ver? Ou não tem nada a ver? Então, eu nunca li O Segredo, mas pelo que eu sei, uma parte do livro O Segredo são frases do Huber. Tem muitas partes do livro O Segredo tem coisas do Huber. Porque então, são coisas motivacionais, né? Exato. Porque no Segredo o que ele prega é o seguinte: que tudo que você idealizar, você vai conseguir. Seja positivo ou negativo. Ou seja, na verdade, a gente quer queira, quer não, a gente está pensando a todo instante. A gente sempre está planejando alguma coisa, boa ou ruim. É que às vezes a gente não se dá conta. Quando a gente determina, não, amanhã vai ser um dia péssimo para mim, eu já estou determinando que amanhã vai ser um dia ruim para mim. Sim. E é isso que o Segredo, né, defende. Minha voz foi embora. Bom, eu quero perguntar o seguinte pro Vitor. Vitor, fala um pouquinho mais, né? Como é que foi essa questão da Dianética? Quais foram realmente os ganhos que você teve para o pessoal lá de casa entender um pouquinho melhor como que foi essa sua terapia? Sim. Quando eu cheguei na Dianética, eu comecei a fazer a terapia e tive alguns ganhos. E, de repente, a pessoa pode pensar assim, eu sou assim mesmo, eu sou tímida, eu sou nervosa. E você não é assim. Você, na verdade, tem alguma coisa aí do seu passado que precisa ser auditada, correto? Isso. E quando você começa a auditar e ter ganhos, muita coisa muda. No meu caso, eu era muito explosivo, nervoso, e isso no ambiente de profissional não é bom. Eu tenho um bom emprego e eu não dava valor. Eu era muito reclamão, né? Com a família, para mim, melhorou muito. Eu tinha problemas com a minha mãe. Então, você começa a compreender o porquê das coisas. Você tem, com uma pessoa que, né, ela é minha mãe, eu sempre convivi com ela. Hoje não, mas você tem muita carga, né, por conta do passado. Então, em todos os sentidos, minha vida melhorou. Eu tenho filho.